Nessa conversa, o nosso analista Theo Cury, que está debruçado sobre este assunto e traz um bastidor, porque dentro do governo também alguns outros ministérios estão discutindo e propriamente dentro do Palácio do Planalto. Como que as instâncias estão enxergando essa proposta que tem um apelo muito grande nas redes sociais e está pautada no Congresso agora? Theo Cury, bom dia para você. Oi, Estevão, bom dia para você, um ótimo dia para quem acompanha a gente. Foi um assunto que foi pautado antes nas redes sociais do que no próprio Congresso Nacional com intensidade. Então, foi uma proposta que chegou à Câmara dos Deputados no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, mas que ganhou um impulsionamento muito grande nas redes sociais ao longo deste último final de semana e agora está numa fase de a deputada Érica Hilton colher assinaturas para que tenha um número mínimo necessário de apoio dentro da Câmara dos Deputados para que essa proposta de emenda à Constituição, que prevê uma alteração na Constituição, de fato comece a tramitar como é previsto dentro da Câmara dos Deputados. Enquanto isso não acontece, a gente tem colhido algumas avaliações dentro do governo, lá no Ministério Público do Trabalho, na Justiça do Trabalho, enfim, nas mais diversas frentes e nas mais diversas instâncias para entender o impacto de uma possível aprovação ou pelo menos de uma discussão desse tema lá na Câmara dos Deputados. Dentro do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o Gustavo Uribe trouxe essa informação ontem, o Palácio do Planalto ainda não se posicionou oficialmente, não disse se vai apoiar ou se vai tirar o corpo fora num primeiro momento com relação à eventual tramitação dessa proposta a partir do momento em que ela alcançar os 171 as 171 assinaturas necessárias. Mas enquanto o Palácio do Planalto ainda se mostra um pouco distante desse tema, outros ministérios, como por exemplo o do Márcio França, que a gente ouviu agora falando, e por exemplo o próprio Ministério do Trabalho e Emprego, já se mostraram um pouco mais flexíveis, dando mais sinalizações positivas com relação ao avanço desse assunto e dessa discussão lá na Câmara dos Deputados. O próprio Ministério do Trabalho e Emprego ontem divulgou uma nota dizendo que essa questão deveria ser tratada em convenção e acordos coletivos entre as empresas e os empregados. Diz que a pasta considera a redução da jornada de 40 horas semanais plenamente possível e saudável diante de uma decisão coletiva. Então, o Ministério do Trabalho, questionado ontem, já deu uma sinalização de como pensa, assim como o ministro Márcio França ontem, nessa entrevista que concedeu, afirmou que vê com bons olhos e defendeu a proposta com relação às críticas que são feitas de que haverá um prejuízo para os empresários, que é uma proposta que prejudica os empresários. Então, por enquanto, é o cenário que a gente tem no momento. O presidente Lula dentro do Palácio do Planalto, de onde saem as principais decisões do governo e de onde sai um alinhamento para as decisões e para posicionamentos do governo federal como um todo em relação a todos os ministérios que compõem o governo e a gestão do presidente Lula, evitando se manifestar em um primeiro momento, esperando e monitorando essas discussões antes de ela se tornar de fato uma proposta de emenda à Constituição e ter a sua tramitação iniciada na Câmara dos Deputados antes de se posicionar. Então, o governo esperando, por meio do Palácio do Planalto, uma definição até para saber se vai se posicionar favoravelmente ou de maneira contrária ao avanço dessa PEC, assim que ela se tornar de fato uma PEC, e em contrapartida outros dois ministérios dando sinalizações de que não tem nenhum tipo de impedimento a essa discussão ser iniciada na Câmara dos Deputados, que é uma discussão saudável, uma discussão plenamente possível de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, por enquanto é isso, Planalto segurando antes de se posicionar e dois ministérios já dando indicações positivas com relação a uma eventual tramitação dessa proposta.